verdade nem é, né? O intervalo é 10 horas. A gente falou aí do mapa mental, que foi baseado até nesse texto que eu separei aí algumas partes, lembrando da teoria dos mundos, né? Que ela regionalizava aí o planeta, mas ela caiu depois da Guerra Fria, depois daquela questão da União Soviética e os países socialistas, onde o mundo ficou com uma nova regionalização ou uma nova divisão. O mapa mental a gente já havia falado. E aí, quando a gente pensa em região, tá? Falando aí da geografia, ligada aí a uma área que você vai diferenciar as áreas no planeta. Claro que essa diferenciação ela se dá aí por aspectos que são semelhantes, aspectos com áreas que são próximas, áreas que apresentam aí características em comum. Não é à toa, né, que a gente tem lá os países do Oriente Médio tem a característica que o petróleo ali é presente naquela região. Então, aqueles países em volta, a sua economia tem a relação aí muito com a parte petrolífera. E a gente falar em regionalizar, falar em pegar esses aspectos homogêneos, que é isso que eu acabei de falar, quanto aí a coisas que são iguais. Tipo, os países andinos. Quais são os países andinos ou por que são os países andinos? Alguém se arrisca? Gente, eu vou ter que botar o YouTube do Grilo aqui de volta nessa sala. Ninguém? Vocês não lembram? Os países andinos? Por conta da Cordilheira dos Andes, certo? Cordilheira dos Andes, que separa aí parte da América do Sul, e aí a gente tem o Chile, a gente tem parte da Argentina, e ela vai subindo lá, né, para Bolívia. A Cordilheira dos Andes, ela é uma forma aí de você regionalizar os países andinos, que são países que estão ligados é, com por conta dessa cordilheira que traz essa característica. Tá? Tudo bem, vai. Progredindo aqui. As regiões, assim como eu já trouxe o exemplo, tá? Elas podem aí ter os critérios naturais, então, tipo de clima, geologia, igual eu falei agora aí dos países andinos, as questões também culturais, então a questão da língua, até aqui a gente tem na região, só o Brasil, né? Na região que eu digo da América, só o Brasil como país aí com a língua português oficial, mas os outros, o espanhol aí acaba imperando. Claro, aí você vai subindo mais ao norte, a gente tem também o inglês, né? Ou até no Canadá você tem aí o inglês e o francês. Fatores também geopolíticos. A América do Sul ela tá tendo uma mudança, ou estava indo aí por um caminho de que mais próximo à direita, e a América do Sul tinha algo mais próximo à esquerda, se pensar em classificação política, tá? E aí fica nessa, aí às vezes vai um presidente não quer uma relação muito próxima com outro país, porque o país está com um ponto político tipo contrário àquilo que ele pensa. Aí começa, né? Só que aí esquece que ambos estão na mesma região e essa mesma região ela às vezes tem acordo, às vezes ela depende do outro país por questão econômica, por tratados, por você ser um parceiro comercial. Tipo Brasil e Argentina, quando o presidente se recusou a ir lá na posse, que aí ele falou um monte de coisa. Então a gente também
tem esse tipo de classificação, tá? E o nível de desenvolvimento dos países, igual a gente até viu nos mapas aí, quanto à classificação do norte e sul. E essa regionalização, pessoal, ela vai oferecer aí algumas vantagens, né? Porque a gente consegue aí olhar esses grupos que são regionalizados e fica mais fácil de você comparar aí as diferenças, as semelhanças. É, fica muito mais fácil de você analisar o espaço mundial. Assim como a Europa, igual a gente falou, tem aqueles países que são mais desenvolvidos, que apresentam aí características econômicas melhores, índices melhores. Mas também na Europa a gente tem país que não é tão, né, digamos, tão bem assim na história. Principalmente os países mais ao ocidente. Não, ao oriente, desculpa. Aqueles mais ao oriente, tipo Croácia, é, Malta, Hungria, sabe aqueles países que tinham relação? Ah, e aqui o mapinha que tá aqui não tá mostrando, mas você tinha lá a Rússia, aí teve aquela divisão, aqueles países mais ao leste europeu, eles apresentam um outro aspecto diferente se for comparar com uma Alemanha, com uma França, tá? Então a gente consegue aí fazer essa observação também com essa separação. E nesse momento, até pensando aí em divisão do mundo, a gente vai só dar uma olhada quanto àquela separação que tínhamos do primeiro, segundo e terceiro mundo em cima desse texto aí. Ó, até tem esse mapa aqui, meio anos 80, né? Que aqui a gente consegue ter a dimensão quanto à classificação aí de como que eram os três mundos. Tá? Essa classificação de como eram os três mundos que vocês falaram aí na apresentação, e claro que vocês também já viram que caiu, né? Coloquei o mapa aí. Deixa eu ver aqui, que foi que você colocou aqui ou esqueci agora? Lucas, por que não posso usar o chat do Microsoft Teams? Ah, que bom, é porque vai ficar tudo público, para nada ficar oculto. Beleza. Vocês viram aí que o Lucas colocou, né? Que é para ficar público, você vai ter que colocar sempre aí no canal da reunião, tá? Voltando aqui. Isso daí até tinha grupo de TCC que queria só fazer coisa no canal fechado aí do chat particular. Aí começou a dar problema em várias escolas porque não tinha nada registrado e ninguém conseguia acessar porque o chat era privado. Aí, depois que o barraco desabou, resolveram tomar uma providência. Muito bem, eu sou desse time aí, deixa a bagaça pública, porque eu sempre coloco as coisas. Depois dá problema, aí vai sobrar para a escola. Ó, voltando aí ao mapa, né? Então a gente tem o primeiro mundo, ó. Olha lá, ó, aqui na classificação do mapa. Peraí, deixa eu ver só se eu consigo deixar esse mapa maior para falar. Pode ser que saia da tela, mas eu já arrumo, tá? Ah, beleza, deixa eu voltar. Ah, não saiu. É... Ó, pronto. Se vocês olharem aquilo que eu falei agora, do leste europeu, ó, a gente tem aqui a separação. O segundo mundo está mais ligado aí aos países socialistas que tinham influência da Rússia. Porque esses países, depois, a Rússia foi uma parte aí, foi sendo dividida. A própria Iugoslávia, que aí foi também dividida depois, que saiu lá desse segundo mundo, e aí era muita relação com a Rússia, tá? Que aqui é meio que a ponte indo para a Ásia, né? Esse leste europeu. E o primeiro mundo ligado aí Estados Unidos, Canadá, os países mais aqui, ó, ao ocidente da Europa, são esses aqui, ó. E o terceiro mundo, que aí vocês, claro, já associaram uma vez, né? Que pega a América, pega a África, parte aí da Ásia.
Quando isso daí mudou, né? Quando a gente chega em 1990, isso que eu só estou ainda entrando nessa parte do contextualizando em cima do texto lá, tá? Quando foi em 1990, que nós tivemos a crise do socialismo, e também essa questão da Guerra Fria, lá, Rússia, Estados Unidos, essa classificação, ela mudou. Então, de 90 para frente, a gente tem a mudança na classificação, que é aí a nova regionalização, tá? Que aí ficou a Norte-Sul, que é essa do mapa que vocês já viram no texto e também que vocês fizeram aí junto ao mapa mental. Só que aí tem críticas, igual vocês também colocaram, tá? É até bom, ó, quem não fez mapa mental já vai pegando essas ideias aí que eu tô falando. É, quem colocou lá, até desenhou, o pessoal desenhou isso aqui desse mapa, é, e quem observou no texto viu aí que as diferenças entre esses países, elas acabaram ficando, né, ali, tipo, inexistentes, uma vez que você separa em dois blocões, em dois conjuntos de países, e fica mais complexo, né, de você comparar uma China com o Haiti. O Haiti vive uma pobreza extrema, teve problema de guerra, teve lá um problema, não sei se foi terremoto no Haiti, há poucos anos atrás aí, que eu até lembro que meu primo era do exército, ele tinha ido para lá, ficou lá um tempo, para poder, o Brasil fez uma missão, né, de paz, de dar suporte lá no Haiti. Então você não tem como comparar, tipo, apesar de estar no mesmo bloco, né, a China com o Haiti, é, aquilo que eu falei da Grécia, Portugal, que esses países passaram por problemas, mesmo sendo países desenvolvidos, junto com uma Alemanha ou junto com os Estados Unidos, tá? Então, são críticas aí quanto a essa forma de divisão, essa forma que foi sendo colocada, porque o mundo não é tipo tão simples de você pegar e separar eles dessa forma. Tudo bem? Alguém quer perguntar até aí? Quer eu só falo desses dois só para a gente poder fechar esse assunto. Pergunta: Lívia Carneiro, Felipe Rigorini, Pedro, Ana Carolina Pires. Não. Quem é RJ? Não é Rio de Janeiro, não, né? Deixa eu ver. Ronaldo. Pergunta, Ronaldo. Tá aqui, ó, RJ. Eu falei, ué, gente, eu não tinha visto esse RJ aqui. Ah, é Ronaldo Júnior. Opa, beleza. Então, continuando. Peraí, deixa eu ver qual slide que eu colei para vocês. Tá. Até porque essa parte do contextualizando ficou em cima do que vocês já haviam construído, né? Então, acho que não tinha nenhum mistério aí. Tudo bem. Eu ia falar, eu acho que eu pulei algum slide, mas não. Vamos lá. Ó, lembrando, né, dos países centrais, que são aqueles aí que são grande força na economia, tá? E a regionalização, como vocês até fizeram no mapa, é ligada aí aos países centrais, aos periféricos e semi-periféricos, porque foi necessária essa classificação justamente por conta do poder econômico que tem, a questão da industrialização, a questão da tecnologia. Aí você pensa assim, mas o que falta para o Brasil, né, tipo, entrar nesse grupo, dos países centrais, ser um país desenvolvido? Falta isso aqui, ó. Falta o Brasil melhorar lá os seus índices, né, igual vocês viram lá do IDH, índice de educação, falta a questão da industrialização, avanço tecnológico. Como é que faz? Tem que investir em educação. E aí você investe em ciência, você investe. Então, uma série de coisas, somente nesse momento que a gente está passando com dificuldade da pandemia, que está fugindo,
está deixando de se investir, vai refletir lá na frente. Porque quanto menos o país investe, significa que a gente meio que vai ter um retardamento dessa evolução. Porque, tipo, quem está agora não está tendo investimento. Aí quando você for começar, vamos supor, daqui a 5 anos, aí até você conseguir concluir essa capacitação e você colocar isso em prática, você tem mais um prazo. Então, quanto mais demorar, pior, né? Por isso que o avanço na indústria, tecnologia, pesquisa, ciência, isso acaba contando. Em economia, até, existe o termo lá que chama de crescimento e o termo desenvolvimento, que eles não são a mesma coisa, mas eles estão atrelados. E aí, assim, eu só tenho o crescimento através do momento que eu começo a investir, eu trago coisas que movimentam o PIB internamente, que eu começo a ter a indústria que ela gera riqueza para o país, e aí o país ele vai chegar a ter crescimento e desenvolvimento, mas caso contrário, ele vai ficar na situação aí oscilante, tá? Não cai nessa da agro é a indústria do Brasil, agro é tech, agro é pop, porque na verdade o que a gente está fazendo é mandar produto in natura com baixo valor agregado, apesar da nossa, né, vamos chamar de indústria do agro, ela ter aí a sua área tecnológica, ela ter a sua área de pesquisa, a Embrapa aí tem maquinários super modernos tal, mas o país ele não pode ser somente a fazenda do mundo. Para que ele possa ser considerado como um país central, um país desenvolvido, ele tem que melhorar como um todo. Talvez até um fato crítico aí é o Brasil ter essa dimensão continental que a gente tem, né? País muito grande, o governo, por mais que tenha aí as suas descentralizações, ele não consegue fazer com que o país como um todo se desenvolva, tá? Até quando a gente pensa nessas evoluções, um exemplo aqui. Se a gente olhar os Estados Unidos, cadê aquele mapa do globo? Ah, não é esse. Mas aqui, ó, se olhar os Estados Unidos, eu vou fazer uma caneta aqui de outra cor, só para vocês verem, de amarelo. Não, amarelo não. Essa aqui. Ó, o país da costa leste à costa oeste, ele é cortado por ferrovia. O que isso tem relação? Ué, se eu vou fazer o país desenvolver, eu preciso conectar o país. Estados Unidos também territorialmente é grande, assim como o Brasil. Como é que eu vou fazer para, tipo, a indústria eu vou desenvolver lá em Goiás. Em Goiás eles estão com um plano muito interessante de desenvolvimento da indústria. Para chegar e exportar isso em São Paulo. Vai botar tudo em caminhão? E aí o custo que isso vai apresentar. Aí quando a gente pensa no mercado global, você tem a questão da competitividade. Então, tipo, para chegar em São Paulo, você já fica com um produto que não é tão competitivo. Então, o Brasil, nesse investimento, nessa parte aí do crescimento, precisa também ser pensado aí até nisso, nessa parte de obra, de infraestrutura, porque é isso que vai fazer com que haja aí o crescimento e o desenvolvimento. Certo, Victor? Pergunta, Victor Oliveira. Pergunte agora ou espere aí a próxima aula. E os periféricos, ó, como vocês também fizeram no mapa, são aqueles subdesenvolvidos, então com o problema aí, de pouca industrialização, tá? E a agricultura, de novo, né? Eu já falei disso, mas é a grande questão que move aí a parte econômica. Muitos dos países com dependência financeira estão lá no FMI. A própria Argentina, né, já teve vários problemas, deu calote no FMI, a economia fica muito instável, aí troca presidente, aí começa outra política e aí já começa de novo a mexer. E elas
também em termos de tecnologia. Porque se a gente olhar tudo que a gente tem hoje, pegar uma porcentagem aí boa é item que veio de fora, somente quando a gente fala que item de tecnologia, né? Então é complicado, né? Partiu aqui para o próximo. Eu tenho até que lembrar de dar um aviso para vocês. As economias desses países ó, são estáveis, assim como eu falei da Argentina, passa por crise. O país, por exemplo, vocês viram agora da Copa América? Pelo menos eles são sensatos, né? Apesar de passar por dificuldade com a vacina, eu acompanho alguns jornais, eles estão vivendo a mesma realidade que a gente, por exemplo, na questão da educação. Muitos alunos, e eu falo isso, gente, até porque essa parte da educação básica, tipo, do primeiro ao quinto ano, vamos chamar assim, é muito importante porque é quando o aluno desenvolve ali, né, a parte de escrever, a parte de ler, fazer contas básicas, porque daquilo ali, daquela base, ele vai usar aquilo para a vida toda. Aí você pega os alunos que estão no momento de aula, igual a gente está da pandemia, e o aluno ele nem sempre tem a condição de acompanhar. É a mesma coisa que vocês do médio. Tem aluno que não entra, às vezes ele acessa em outro lugar, vai na casa da tia, sei lá, para poder acessar. Por quê? Problema ligado aí à parte econômica, a questão de emprego, a questão de renda, as pessoas perderam emprego, e aí a economia com a pandemia ficou mais instável ainda nesse país. Então lá, semana passada saiu no jornal La Nación, que é de Buenos Aires, fazendo um comparativo entre duas crianças lá de duas regiões diferentes, igual a gente falou também, essa discrepância, né? Você, dentro da mesma cidade ou da mesma região, você tem níveis de riqueza muito elevado e de pobreza também extremo. E aí, falando que um aluno não entrou em nenhuma aula, não acessou nenhuma aula, e o outro aluno ele está sempre lá acessando e tal, mas que por falta das crianças estarem na escola e por falta da vacina, você tem um impacto muito negativo, e isso vai refletir lá na frente. Então, a pandemia, como um todo, pegando aí os países periféricos, provavelmente vai agravar aí os problemas que nós temos, problema social, de renda, ligada aí à pobreza, tá? Depois dá umas olhadas aí nos jornais internacionais, até porque ajuda vocês também, tipo, a entender outras coisas no cenário mais global, até vai fazer prova aí de vestibular, de concurso, porque dá uma noção. Não é difícil de ler em espanhol, gente, vocês conseguem, fé em Deus. Ah, ó, tem até o exemplo aqui de Bogotá, né, também, problema social. Ó, que esse é o caso do problema aí dos países asiáticos, latino-americanos e africanos, tá? E aí nós temos nos periféricos, que são os países aí que são dos BRICS, né? Ó, um pequeno grupo aí de países periféricos são industrializados. Após a guerra aí começaram com a industrialização, passaram, né, a receber investimento externo. Então, a indústria automobilística que veio para o Brasil, e aí nessa que veio para o Brasil, houve o abandono da ferrovia. Não sei se já tinham pesquisado quanto a isso em algum momento. Por que o Brasil não usa a ferrovia igual eu tinha feito aquele esquema ali no mapa? O Brasil não usa porque, na verdade, nos anos 60 aí, houve o abandono da ferrovia e o Brasil migrou para a indústria automobilística, migrou para a rodovia, migrou para o uso de caminhão, e isso também impactou. Então, por conta até desse investimento das indústrias automobilísticas, o país mudou a sua matriz de transporte, tá? E esses países, né, como Brasil, México, Argentina, África do Sul, Brasil e México concorrem em muitas coisas, tá? A indústria de carro, em várias partes de coisa que o Brasil faz aqui, o México no mercado global aí, ele é concorrente. E eles acabaram se industrializando, então hoje, né, o Brasil, a Rússia, a África do Sul, a China, eles compõem aí os BRICS, mas também nós temos outros que são importantes, como os tigres asiáticos.
Coreia do Sul, Taiwan. Não sei se foi aqui na sala de vocês que tinham me perguntado até disso, dos tigres asiáticos, mas eles também aí são países importantes, principalmente por essa questão financeira, tá? Tudo bem? E aí eles são conhecidos como os NICs, né? New Industrialized Countries, ou seja, os novos países industrializados. Quando a gente teve mais próximo lá dos anos 90, um pouco mais à frente, teve um sociólogo, não sei se na aula de sociologia vocês já viram isso, que foi o Immanuel Wallerstein, que ele cunhou aí esse termo dos países semiperiféricos para falar justamente desses países que mesclavam aí, né, as características de países centrais por conta da sua industrialização e também com questões de problemas periféricos, justamente por problema social. Então aí você pensa assim, mas o México está ali, né, na rabeira ali dos Estados Unidos, então o México ele é um país central, ele é um país desenvolvido? Não, apesar da proximidade, apesar do México estar ali ao lado, né, embaixo, digamos assim, no mapa, ele ele ainda é um país emergente, claro que ele tem a sua industrialização um pouco mais elevada, tá? Mas ele ainda continua no mesmo barco. Deixa eu ver aqui que o Luciano perguntou, Luciano? Hong Kong. Então, ano passado tiveram protestos, né, o Luciano, quanto a Hong Kong. Hong Kong estava aqui, que eu falei, quanto aos tigres asiáticos. Ano passado tiveram protestos quanto à questão Hong Kong está ligada à China, e aí a gente sabe que o regime chinês, né, é um regime muito autoritário, muito fechado, e que acaba aí não permitindo quando você vai ter esses países que são ligados, esses países não, né, essas províncias que são ligadas àquele se ter a sua autonomia declarada, eles acabam pegando. Então, Hong Kong ainda está nessa luta. A democracia lá ainda não chegou. Tiveram esses atos quanto à democracia, mas não rolou muito não. Ainda está vinculado à China. Tanto que até tentaram votar lá, mas o parlamento chinês acabou não permitindo, tá? Tranquilos? Bora então. Então, beleza, né? Isso aí que eu falei do México, por o México estar próximo, o México não é o país envolvido justamente por essas características. E aí, assim como o Brasil, que também apresenta aí esse mesmo cenário, igual eu dei o exemplo de São Paulo. Mas se você quiser um exemplo de outro lugar, eu te dou. Rio de Janeiro mesmo. Você tem uma área mais desenvolvida, uma área mais rica, e você tem próximo, tipo próximo, assim, você olha para trás, você vê o morro, uma área com vários problemas sociais gravíssimos. E aí é uma discrepância grande que a gente tem, mas que isso passa por vários fatores, planejamento urbano, questão econômica, questão de organização da ocupação do espaço que foi sendo deixado, assim como São Vicente, né? A gente tem ocupações aí que foram sendo deixadas e que depois fala assim, criou o bairro ali, a gente não sabia. Ocuparam lá o Morro do Voturuá, a gente não sabia. Como não sabia? Não viu o pessoal chegando, não tem equipe da prefeitura na rua, não tem equipe que faz acompanhamento. Claro que isso daí não é de agora, hein, gente? Isso daí sei lá, nos últimos 4, 5 anos aí, tem algumas fotos aéreas que o pessoal foi fazendo, que foi mostrando, tipo, foram abrindo espaço, né, na área lá que era preservação, e aí virou um mini bairro ali, virou uma área
ocupada por pessoas morando. E não estou assim falando, nossa, essas pessoas foram para lá, então vão acabar agravando os problemas da cidade. Não, a cidade não conseguiu avançar em alguns projetos habitacionais, tá? Que isso entra aí nos problemas sociais como questão de governo, questão de corrupção, travaram alguns projetos, porque o projeto que é tipo para a cidade ou para o estado, às vezes muda lá o cara que está no poder, que está no governo, aí ele fala, agora esquece, a gente não vai mais fazer. Aí trava. Igual no Bitaru ali, que travou lá aqueles conjuntos habitacionais, travou o projeto e agora foi retomado. Enquanto isso, e as pessoas que estavam esperando para morar lá? Vão ficar onde, né? Ocupação irregular. Então, são problemas aí, questões dessas sociais que acabam contando e, infelizmente, né, ainda a gente vê muito isso no país. Espero que algum de vocês aí queiram fazer urbanismo, arquitetura e que pensem tipo um projeto voltado até para população aí, habitação popular. Eu tenho um rapaz que eu conheço ele, eu dei aula para a mãe dele até. Ele terminou arquitetura e ele é envolvido num projeto que é de construção de casa a baixo custo. Esqueci o nome do projeto lá do Marcos, mas é o Marcos. Ele acaba fazendo em São Paulo, aqui na região também, ele acaba atuando. E aí acaba fazendo, né? Que aí o terceiro setor, pensando aí em ONG, tá? O primeiro governo, o segundo as empresas, o terceiro as ONGs, elas acabam atuando onde o governo não consegue atuar, que é uma forma de melhorar a realidade, igual eu falei do Rio de Janeiro lá, aqui na região também, até porque você tem essa necessidade, né, já que o governo não consegue dar conta, uma vez que estamos em um país emergente, apesar aí do Brasil ter batido recordes lá de número do PIB há um tempo atrás, do Brasil ter sido atrativo para investimento, para várias empresas vieram, vários investidores colocaram capital no país, mas hoje já a gente tem um outro cenário, até porque houve a fuga do capital. Quando eu falo fuga do capital, é porque a taxa de juros está baixa. Não sei se algum de vocês tem poupança. Tem algum dinheirinho na poupança? Você vai perceber que está rendendo assim, claro, né? Se você tiver 100 mil reais, até tipo, dá para considerar, mas você tem R$ 1.000 na poupança, está rendendo nada, porque a taxa de juros está baixa e aí a inflação, o preço de tudo está aumentando. Então, aquele seu dinheiro que está lá e os R$ 1.000 que você comprar hoje, e você vai falar assim, ah, não, eu vou deixar esses R$ 1.000, daqui a 2 anos eu tiro. Sei lá, vou para a faculdade, daqui a um ano. Você vai chegar no que vem e você vai comprar menos do que você compraria hoje. Justamente pelo poder caindo de compra e a questão da taxa de juros está baixa, então nós temos um reflexo, né? Os investidores não estão vindo, o país está com o dólar aumentando, e aí isso só está favorecendo aí a indústria do agro para fazer as exportações. Até porque a única coisa que está crescendo nesse momento de pandemia é a indústria do agro, tá? E um tempo depois, o Jim O'Neill, ele trouxe aí, né? Ele cunhou esse termo, que é o termo dos BRICS, tá? A gente aqui falou dos emergentes, falou da mudança que nos anos, depois dos anos 90 que teve, e aí aqui a gente chega na parte dos BRICS, que em 2001 ó, ele colocou aí Brasil, Rússia e Índia e convidaram depois a África do Sul para poder participar. Então, esses 4 países, apesar de estarem como emergentes lá, eles acabaram tendo um destaque. Outra coisa, os 4 países, em população, em território, também tem grande população e grande território. Até quando a gente tem mais população, claro que é maior potencial de consumo. Se eu tenho maior potencial de consumo, o que vai acontecer? Eu consigo desenvolver a indústria para vender para aquele público ali interno que eu tenho.
E um detalhe saiu, eu não lembro, eu vi essa semana, mas eu não lembro assim de quando que é a notícia. Vocês sabiam que a China lá restringia, né, a natalidade, tipo, a fecundidade, na verdade, de você ter filhos, tal. E aí saiu que o governo chinês alterou, permitindo aí que cada casal tenha 3 filhos. Vocês já tinham visto sobre isso, né? Em algum momento da vida? Ou lido, ou sei lá, falado com algum chinês. E o governo mudou. Porque qual é a preocupação do governo chinês? A população, quando a gente olha aquela. Sabe aqueles gráficos da densidade demográfica? Que tem por faixa etária e tal? A China tem um gráfico muito louco, assim, porque tem uns buracos, umas curvas ali, que são totalmente fora do que os países, tanto os desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos. E aí a China ela acaba é, agora nessa nova coisa aí que foi colocada, esperando que com os novos, né, os futuros novos nascimentos aí que tiver no país, o aumento da taxa de natalidade, é, que comece para tipo uma geração, 2 gerações a ter uma população ativa aí para trabalho. Então, algo que o governo lá, né, acaba colocando justamente pensando aí em política que vai envolver lá na frente aí do país. Pois olha sobre isso daí, porque foi uma mudança aí que acabou tendo. Alguém que pretende mudar para a China já sabe, pelo menos. E desde 2009, né, esse termo dos BRICS são eles têm tido as reuniões e aí convidaram a África do Sul para poder participar. Ó, até aquilo que eu falei sobre as projeções, né, ó, 2050, gente. Esses países que são dos BRICS vão estar entre as 6 maiores economias, justamente por esse ponto de você ter um mercado tão grande para você poder fazer a venda. Não quer dizer, né, que vai ser aí considerado como um país desenvolvido, tipo o Brasil, a China, porque tem muito que melhorar, mas esperemos, né, porque 2050 vocês terão aí seus 40 e tralalá. E é isso. É, Alguém quer perguntar? Eu não sei se a tarefa saiu. Deixa eu observar aqui o meu negócio de avisos que eu tenho do Teams. Saiu sim. Eu até deixei ela como uma avaliação de recuperação contínua. Ó. Eu acho que foi isso. Tudo bem? Ana? Letícia? Mariana? Ano? Pera, isso inclui o Brasil? Nesse daí que eu falei agora por último, Luciano? Sim, senhor. Inclui o Brasil, porque o Brasil faz parte dos BRICS, né? Então, 2050 aí, o Brasil tá nessa. Como é que eu posso dizer? Tá nesse miolo aí, porque o país, ele, por fazer parte dos BRICS e ter aí a sua projeção da população crescer mais, eu não sei, acho que não foi com a sala de vocês, não. Foi o que eu falei, faz a conta aí, né? Mais uns 30 anos do que você tem aí, quase. Aí você vai ter 46, ó, tá bom, você já vai tá aí, digamos, metade da sua vida passada, quase, né? Mas tudo bem, faz parte. E eu, então, já vou estar um senhor, senhor de los cielos. Bom, eu vou liberar vocês já. É, a tarefa